Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu gostaria neste momento de passar para vocês uma palavra que o Espírito Santo tem falado comigo já há alguns dias para me passar para vocês, mas como eu não sou pregadora, não sou pastora, não gosto de pregar assim dessa forma. Meu negócio é pregar por trás dos bastidores, né? Por isso essa imagem para vocês aí meditarem. Mas enfim, eu queria passar para vocês algo que Deus colocou no meu coração e que vocês vão perceber onde Deus quer falar com 3 tipos de pessoas, né? E a passagem, ela está no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 29. É onde Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. É uma passagem bem conhecida, que muitos pregam, né? Vejo muitos pregarem nas igrejas, mas da interpretação, da forma que Deus me deu, eu gostaria de passar a vocês, pelo Espírito Santo. Passo a ler. A parábola do bom samaritano. Um homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. E então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Aqui eu vejo que Jesus trata aqui com relação a 3 tipos de pessoas. E eu gostaria muito que você meditasse em qual delas você se encaixa. O primeiro tipo de pessoa que Jesus fala aqui são os levitas, os mestres, os doutores. Hoje, né, para os dias de hoje, os pastores, evangelistas, né, presbíteros, enfim, a liderança da igreja no geral. O segundo tipo de pessoa seria os levitas, né, que também faz parte da liderança da igreja, mas assim, seria vamos dizer, um cargo um pouco mais baixo do que os pastores, os líderes, né? E tem também o bom samaritano, né? Que para muitos seria alguém que não tem muito o que passar, porque os samaritanos não eram vistos com bons olhos pelos judeus, né? Ou seja, não teria nada a oferecer. E seria o primeiro seria os levitas e os pastores, né? O segundo, o bom samaritano, e o terceiro tipo de pessoa seria o rapaz que foi espancado pelos bandidos. E
o que Deus falava muito comigo era com relação a esse moço que foi espancado pelos bandidos. Que eu já vi muitas pregações, muitas pessoas, líderes, chamando a esse tipo de pessoa de crente dodói. Uma palavra forte, mas é falado. Eu já ouvi muito isso por pastores, por liderança, enfim, crente dodói. Mas o que Deus falava comigo? O que é um crente dodói? Por que chamam ele de crente dodói? Você já parou para pensar por que ele está dodói? Né? Por que ele está doente? Por que ele está enfermo? Por que ele está fraco na fé? Por que ele está se afastando da igreja? E Deus me mostrava a liderança da igreja, que é o que mais costuma julgar, infelizmente, é julgar aquele que está afastado, que está se afastando, que está fraco, que está morno, né? E costuma às vezes até usar o púlpito para isso, infelizmente. E quando aparece o bom samaritano, quando Deus usa o bom samaritano para cuidar daquele doente, aquele que estava caído à beira da estrada, que estava, vamos dizer, como crente dodói no momento, aquele bom samaritano, ele sequer pensou quem poderia ser aquele homem, o que poderia ter acontecido com aquele homem. Ele não pensou, ele simplesmente foi lá, cuidou das suas feridas, colocou ele lá no seu jumentinho, levou para um lugar, uma hospedaria, né? Cuidou dele a noite inteira. Ele ficou a noite inteira acordado, cuidando daquele homem, sem sequer saber quem ele era, sem saber sequer o que aconteceu com ele, por que deixou ele, aquele homem, machucado daquela forma. Mas ele cuidou. E ainda mais, ainda pediu para que o dono daquela hospedaria continuasse cuidando daquele homem. Ele não simplesmente cuidou dele, mas ele se preocupou de deixar alguém para cuidar daquele homem, né? Então, o que eu vejo em Deus falando nesse momento, né? Que tipo de pessoa você tem sido nesse momento? Aqueles que vê que tem alguém doente, enfermo, machucado, e só olha e critica e fala mal e deixa pra lá? Ou você é o bom samaritano que não pensa duas vezes em cuidar daquela pessoa, independente do que aconteceu com ela? Cuidar daquela vida, tratar as feridas dela, procurar saber o que realmente aconteceu com ela para ela estar dessa forma. E falo mais, o que Deus fala também no sentido da terceira pessoa, que seria o homem ferido ou o crente dodói. O que te fez chegar a esse ponto? Mas uma coisa eu falo para você, meu querido, que está nessa situação de crente ferido, de um cristão ferido, de um ser humano ferido, machucado, por qualquer situação que você tem passado. Que Deus, no momento certo, na hora certa, Deus vai enviar o bom samaritano para cuidar de você. Não se preocupe, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E não é à toa que Deus me deu essa palavra, que Deus me colocou essa palavra no meu coração. Porque eu já passei por essa situação de ser criticada por ter crente dodói, muitas vezes. E pela misericórdia de Deus, desse Deus que eu sirvo, no momento certo, no momento de maior luta que eu tive na minha vida, quem me conhece sabe, Deus enviou esse bom samaritano na minha vida para cuidar de mim, para cuidar das minhas feridas,
daquilo que me machucava e cuidar sem cogitar, sem maltratar, cuidar sem questionar por que você está dessa forma. E alguém enviou no meu caminho uma boa samaritana, né? Eu não vou falar quem é, porque eu sei que essa pessoa não gostaria que eu falasse, mas é a minha amiga do meu coração, ela sabe que é ela, e eu devo muito a Deus pela vida dela na minha vida, porque ela cuidou de mim, ela não desistiu de mim em nenhum momento, até hoje, mesmo eu já, graças a Deus, firme com Jesus, ela não desistiu de mim. E não desiste, eu sei que nunca vai desistir. Então que você seja, em nome do Senhor Jesus, um bom samaritano na vida de alguém. Pare de julgar as pessoas pelo que você vê externamente. Não seja hipócrita como esses levitas e esses mestres da época foram. Porque a hipocrisia é você olhar para o irmão e julgar ele pela aparência. Você não está vivendo aquilo que realmente Jesus veio na terra para pregar, que é o amor. A partir do momento que você julga as pessoas, julga uma atitude de alguém, você deixou de fazer a vontade de Deus, que é o amor, que é amar. Você tem que estender a mão para qualquer um que precisar de ajuda, independente de ser crente, não ser crente, ser cristão, não ser cristão, independente. Porque aquele bom samaritano, quando foi ajudar aquele homem, eu tenho certeza que ele pela aparência que era na época, ele sabia que era um judeu. E que se aquele judeu tivesse acordado, jamais aquele judeu deixaria ele chegar perto dele. Mas mesmo assim, ele foi, ele ajudou, ele estendeu a mão, sem sequer imaginar, sem sequer pensar no que aquele homem poderia pensar dele depois, ou falar dele depois. Ele simplesmente fez o ide de Jesus. Ele amou, ele mostrou o verdadeiro amor que existe dentro do próprio Jesus, que foi o que ele mandou que nós fizéssemos. A Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, se eu me amo, se eu amo a minha pessoa, eu jamais vou falar mal de alguém. Eu jamais vou julgar alguém por estar frio, morno ou gelado dentro da igreja. Eu tenho que ajudar essa pessoa. Eu tenho que procurar amar, independente de qualquer coisa. Amém? Gostaria de só falar uma palavra assim que Deus também colocou no meu coração, que está em Lucas 11:34, é onde Jesus fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então que a gente olhe as pessoas pelo lado espiritual, olhar com os olhos de Jesus, não com os olhos carnais, os nossos olhos carnais. Olhemos com os olhos espirituais, porque aí sim a gente vai estar fazendo a vontade do Pai. Amém? Eu gostaria muito de agradecer em primeiro lugar ao Espírito Santo que me concedeu de poder estar falando essa palavra para você. E que ela entre no seu coração e medite. Medite em qual desses três você se encaixa. E se você estiver como primeira pessoa, como os líderes, julgando, você possa se arrepender. Verdadeiramente se arrepender e procurar ajudar. E que se você for como bom samaritano, que Deus te conceda ainda mais a virtude do Espírito Santo. E se você estiver na condição de soldado ferido, e não crente dodói, mas sim soldado ferido, se você estiver nessas condições, creia em nome do Senhor Jesus, que no momento certo
Deus vai enviar um bom samaritano na sua vida. Amém, meus queridos? Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês, seja na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que se precisarem de uma palavra e eu puder ajudar, e quiserem, podem me chamar no meu privado, quem tiver o meu número, se assim for da vontade do Pai, se essa palavra falou com você, amém? E precisar da minha ajuda, eu estou aqui pronta para te ajudar, no que for necessário, no que o Espírito Santo conceder e colocar em nossos corações, amém? Que a paz seja com cada um de vocês, em nome de Jesus.